Olá, galerinha do oitavo ano! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de todos. Fiquem com o vídeo da aula dessa semana. Hoje nós vamos programar o robô contornador. Mas antes de ver como ficou a montagem e a programação, nós vamos fazer a parte do conectar. Vamos lá? Você já ouviu falar em ecolocalização? Sabe o que é? Bom, ecolocalização é a capacidade de detectar a posição e a distância de objetos ou animais através de emissão de ondas ultrassônicas no ar ou na água. Eu coloquei o exemplo de um animal que faz e emite a ecolocalização, o morcego. Observe aí. O morcego, ele emite um ruído de alta frequência que, ao encontrar um corpo, o reflete para suas orelhas. Com isso, é capaz de saber o tamanho e a distância em que está do corpo. Essa localização feita pelos morcegos permite com que ele não bata nos objetos ou nos animais. Essa é a ideia também do sensor ultrassônico que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Como eu falei dos morcegos que fazem a ecolocalização, existem também humanos que podem enxergar por meio dos sons. Isso mesmo. Um exemplo é desse homem aí que vocês estão vendo. O nome dele é Daniel Kish e ele perdeu completamente a visão antes de completar um ano, a visão dos dois olhos. Ele teve os dois olhos retirados antes de completar um ano de idade. Mas ele não ficou parado nisso, ele se superou e ele desenvolveu a habilidade de dar estalos com a língua e ouvir o reflexo do som, e assim ele consegue se localizar. Então, ele dá pequenos estalos dessa forma, e ele consegue saber se o objeto ou obstáculo está próximo ou distante. Consegue saber se ele está num ambiente quadrado, retangular, circular. E ele também desenvolveu a habilidade de andar de bicicleta e praticar montanhismo. Tudo isso sem enxergar. E é o primeiro deficiente visual do mundo a obter certificado para servir de guia para outras pessoas também deficientes visuais. Ele também ensina essas pessoas deficientes visuais a conseguir se locomover dando estalos com a língua. Essa história é realmente uma grande superação. Se vocês quiserem saber mais sobre a história dele e sobre a história de outras pessoas que também se utilizam do mesmo mecanismo, é só vocês procurarem que vocês vão ver vários exemplos. Então, hoje, na nossa montagem, nós vamos utilizar o sensor ultrassônico. Ele emite ultrassons, que são ondas sonoras de alta frequência, que quando encontram um obstáculo, uma parte dessas ondas são refletidas. Assim, o sensor ultrassônico, ele consegue calcular a distância dos objetos. Porém, esse é só um robô, só executa as ações que ele foi programado para fazer. Não há possibilidade, pessoal, do EV3 pensar em uma outra alternativa. Não há possibilidade dele aprender com os erros e não repeti-los, tá? Eles só fazem o que foram programados para fazer. E vocês já ouviram falar em inteligência artificial? Bom, com a chegada da inteligência artificial, a programação de computadores ficou um pouco diferente. Nós precisamos apenas dar algumas informações para a máquina e a partir daí o programa vai aprendendo sozinho, porém, até determinado ponto. Os programas de inteligência artificial já estão em nosso dia a dia, às vezes sem nós nos darmos conta que estamos trabalhando com inteligência artificial. Por exemplo, quando nós vemos um filme em um aplicativo e esse aplicativo depois logo recomenda outros filmes parecidos, do mesmo gênero.
Quando uma rede social sugere alguns amigos para nós, ou quando o celular nos mostra um melhor caminho para chegar em determinado local. Eu coloquei alguns exemplos a seguir de robôs que estão sendo criados e eles utilizam a inteligência artificial. Observem aí comigo. O robô da primeira imagem, ele é chamado robô pedestre, também chamado de chacal, é o seu nome. O que ele faz? Ele é como um pedestre, ele consegue identificar outras pessoas e desviar delas enquanto ele se locomove, e ele faz isso sozinho. Você só dá um objetivo para ele, sair de um ponto e chegar a outro ponto. O caminho que ele vai seguir, ele vai calculando sozinho. Na segunda imagem aí, vocês podem ver o robô Hermes. Ele foi desenvolvido, né, está sendo desenvolvido por um cientista brasileiro em conjunto com outros cientistas, e esse robô tem a capacidade de reproduzir movimentos humanos, inclusive com a mesma intensidade. Então, o humano vai fazendo o movimento, ele faz o mesmo movimento. Depois, ele arquiva esses movimentos, ele salva esses movimentos que ele já aprendeu. Ainda temos também o robô Cheetah. Ele foi inspirado no animal guepardo, que é o animal mais rápido do mundo. Essa versão robótica do guepardo, né, é capaz de correr, detectar objetos, saltar por cima desses objetos. A ideia inicial para desenvolvê-lo foi para que esse robô ajudasse no resgate de pessoas em terrenos de difíceis acesso. Por exemplo, quando acontece um terremoto, por exemplo, e tem várias vítimas. Às vezes, os humanos não conseguem chegar por ser de difícil acesso. Então, esse robô foi desenvolvido, né, com essa ideia inicial. É claro que esses são alguns exemplos entre tantos outros que nós temos, mas nós vimos em todos esses exemplos dados aqui que a tecnologia foi usada para o bem. E isso é algo importante, porque nós devemos evitar o descontrole e o mau uso da inteligência artificial. Devemos usá-la para o nosso bem. Agora chegou a hora da gente ver como ficou a montagem, da gente programar e depois ver a programação, ver o robô executando a programação. Vamos lá? Então, oitavo ano, nós vamos agora para a parte de programação. Abrir aqui o programa que vocês já estão acostumados a utilizar nas nossas aulas, programa Lego. Quando a gente quer fazer um novo projeto, uma nova programação, a gente clica nesse mais, onde a legenda apresenta ali adicionar projeto. Aqui eu já abri um. E aí aparece essa tela para gente. Aqui é o nosso start. A partir daqui, nós vamos montar a programação. Olha só, o robô que nós construímos hoje, o robô contornador, ele tem o sensor ultrassônico e ele tem também dois motores. Eu já expliquei a vocês que um robô em formato de carro com dois motores grandes permite a esse robô fazer curvas. Se ele tiver apenas um motor grande, ele só vai para frente ou para trás. Mas com dois motores, eu consigo fazer curvas. Por quê? Para fazer curva, um motor vai ficar parado, enquanto o outro vai fazer o movimento, tá? Inicialmente, no fascículo de vocês, ele pede para a gente fazer a programação sem utilizar a ajuda do sensor ultrassônico, que ele calcula a distância. Então, nós vamos fazer essa tarefa somente a partir de tentativas, sem utilizar o sensor ultrassônico para ver a diferença nas duas programações. Então, olha só. Programe o robô para que ele contorne a caixa Lego, saindo com 1 metro de distância da caixa e parando a 1 metro de distância. Aqui eu não vou mostrar a vocês com 1 metro de distância antes e depois. Vai ter menos de 1 metro de distância, mas a programação fica a mesma coisa. A programação é um pouco extensa, é trabalhosa, mas não é difícil.
Acompanhe aí comigo. Quando a gente tem dois motores grandes, a gente tem que usar o bloco ou mover direção ou mover tanque, que são esses daqui, mover direção ou o mover tanque. Como eu sei qual dos dois blocos eu vou usar? O mover direção movimenta os dois motores na mesma direção. Os dois motores vão para frente e os dois motores vão para trás. Eles fazem o mesmo movimento na mesma direção. Já o mover tanque, cada motor eu consigo programar individualmente. Só que aqui não é o que eu quero. Então, em toda a programação eu vou colocar e vou utilizar o mover direção. Aqui na parte direita da tela de vocês, nessa parte inferior, nós temos as letras A, B, C e D e os números 1, 2, 3 e 4. Essas são as portas do EV3. Então, aqui fica bem mais fácil para eu configurar a minha programação, porque aqui eu já consigo ver onde eu tenho os motores grandes, na porta A e na porta D, onde eu tenho o sensor ultrassônico, na porta 1 e onde eu tenho o motor médio na porta B. Então, aqui eu vou pegar o mover direção, ele já configura automaticamente, mas se não tivesse feito, ficaria fácil eu saber que os motores grandes estão na porta A e D. Mover direção, primeiramente eu vou ligar para rotação. Rotação, aqui já está ligado para rotações. Eu quero que ele ande em linha reta primeiro, então eu deixo a direção no 0. Vou diminuir um pouco a potência, para ele não ficar tão forte, e vou colocar 3 rotações. Lembre que ele não está andando durante 1 metro, senão seria um número maior de rotações. Em seguida, depois que ele foi reto, ele vai virar para contornar a caixa, começar a fazer o contorno da caixa. Primeiramente, ele vai girar para a esquerda. Isso é facultativo, ele poderia girar para a direita também, mas eu escolhi que ele gire para a esquerda. Então, vamos lá. Vou trabalhar com graus, ligado para graus. Vou agora mexer na minha direção. Ele não vai mais reto, ele vai girar. Então, eu levo até aproximadamente 50. Posso digitar o número 50. Veja que a seta não está mais reta, ela está em formato de curva. Ele vai fazer uma curva. E aí, eu quero que a potência seja menor, 30, e ele vai fazer 300 graus de curva. Isso aqui, pessoal, eu já testei onde o carro vai para a direita e onde o carro vai para a esquerda, porque aqui na direção eu tenho direção positiva e direção negativa. Então, já fiz um teste, por isso que eu já estou colocando o valor exato aí para vocês, tá? Depois que ele girou para a esquerda, fez o primeiro giro para a esquerda, ele continua indo reto. Então, eu coloco o mover direção e agora ele vai andar reto, mas uma quantidade menor. Então, eu posso deixar ligado para rotações. Ele vai reto, então a direção é no 0. Vou colocar a potência em 30 e vou colocar aqui somente 2 rotações. Ok até aí? Seguindo, foi reto, ele vai girar agora para a direita. Vamos configurar esse bloco do carrinho girando para a direita. Ligado para graus. Agora, como é positivo, ele foi para a esquerda, negativo, ele vai para a direita. Então, é menos 50, a potência é 30 e a quantidade de graus eu vou usar a mesma, 300. E aí, depois que ele girou para a direita, ele vai contornar a lateral da caixa Lego. Então, ele vai em linha reta pela lateral. Pego o mover direção, ligado para rotações, a direção no 0, porque ele vai em linha reta, a potência em 30, e vou colocar para ele andar 4 rotações para contornar ao redor da caixa Lego. Continuando aqui a nossa programação,
Ele terminou de contornar a lateral da caixa Lego e agora vou trabalhar com ele fazendo curvas. Preste atenção, aqui vai ser o contrário da parte inicial. Primeiro, lá no início, ele girou primeiro para a esquerda e depois para a direita. Agora ele vai girar para a direita e depois para a esquerda. Eu posso copiar os blocos. Por exemplo, eu sei que esse bloco aqui é o bloco que ele vai para a direita. Então, eu posso copiar ou posso acrescentar um novo com os mesmos valores. Ligado para graus, a seta no menos 50, porque ele vai primeiro para a direita, a potência em 30 e a quantidade de graus, 300, ok? Depois que ele foi para a direita, ele vai andar em linha reta, ligado para rotações, direção 0, potência 30, durante 2 rotações apenas. Vejam que esse bloco é igual lá de cima, tá? Se repete. Depois ele vai girar para a esquerda, outro bloco mover direção, ligado para graus. A direção é 50 positivo, porque quando ele vai para a esquerda é positivo. A potência é 30 e a quantidade de graus, 300 graus. E por último, o nosso último bloco aqui é o bloco que ele vai reto. Então, ligado para rotações, direção no 0, potência em 30, quantidade de rotações 3. Confiro se todas as portas estão corretas e testo a minha programação. Vou mostrar para vocês como ficou para vocês verem se a programação deu certo. Então vamos lá, pessoal. Essa é a programação que o robô irá executar sem o auxílio do sensor ultrassônico. Vamos ver se vai dar certo. Foi possível ver que o robô contornou corretamente a caixa Lego. Agora, vou mudar um pouco o que o fascículo pede, mas vocês vão conseguir entender as programações. Prestem atenção aqui nesse projeto 2. Aqui, nessa parte superior, que já está ali escrita, é uma parte inicial do projeto que a gente já fez. O primeiro bloco representa o robô indo em direção reta e o segundo bloco girando para a esquerda. Então, eu coloquei aqui, programação sem o uso do sensor ultrassônico, ir para frente sem encostar na caixa Lego e girar para a esquerda. Isso é o que a programação faz. Mas prestem atenção que essa programação ela não me permite colocar qualquer distância. Aqui a distância da caixa Lego tem que ser fixa, senão o robô vai ficar muito distante da caixa e não vai fazer aquela função de contornar a caixa, ou ele vai ficar muito próximo à caixa Lego e aí vai bater na caixa Lego. Por isso que nós utilizamos o sensor ultrassônico, o uso dele é muito mais amplo. Nós vamos programar o robô com ele agora, utilizando, e vocês vão ver a diferença da programação. Não farei toda a programação, porque aí é só ir adaptando depois, mas vou fazer somente a parte inicial, para o sensor ultrassônico parar a uma distância de um objeto e girar para a esquerda, tá? Então, vamos lá. Nós utilizamos o bloco mover direção, porque nós temos 2 motores grandes no nosso robô. E aí, vamos deixar ele apenas ligado. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei com vocês várias vezes que todas as vezes que nós utilizamos sensores, nós não podemos condicionar o motor
como a programação aqui de cima. Nós não podemos deixar ligado para rotações, ligado para graus ou ligado para segundos. Nós deixamos apenas ligado, porque quem vai fazer a função de ver o objeto será o sensor ultrassônico. Então, aqui eu vou diminuir a potência, deixar na potência 30. Vou pegar o bloco para configurar o sensor ultrassônico. Nós utilizamos para qualquer sensor o bloco esperar, né? Aqui na paleta laranja. Vamos colocar aqui o sensor ultrassônico, comparar distância em centímetros. E aí nós vamos deixar a opção 4, que quer dizer menor que, e vamos colocar aqui uma distância de 15 centímetros. A distância que você quer que o robô pare do objeto, ela é facultativa. Cada um pode escolher a sua distância. Observe que a porta aqui está correta, porta número 1. Então, observe o que nós temos até agora. O robô, ele anda livremente até que o sensor ultrassônico identifique um objeto. Então, ele tem que parar a 15 centímetros, só que eu tenho que dar a função dele parar. Como eu faço? Pego o bloco do mover direção e tenho que desligar o motor. Assim, o robô vai entender que quando ele estiver a menos de 15 centímetros do objeto, ele tem que parar, porque aqui o motor tem que desligar. E depois eu quero que ele gire para a esquerda, igual aqui em cima. Então, eu posso usar as mesmas medidas dali de cima. Ligado para graus, aqui os 50, porque a direção é curva, a potência em 30 e a quantidade de graus 300. Vocês vão ver que essa programação feita agora com o sensor ultrassônico me permite colocar o carro a qualquer distância da caixa Lego, que é esse sensor ultrassônico que vai fazer o trabalho para que o carro não bata na caixa Lego. Vamos ver essa programação. Não estamos utilizando ainda o sensor ultrassônico. Agora, utilizando a programação com sensor ultrassônico, vocês vão poder ver que o robô poderá estar numa distância maior ou menor da caixa. Mesmo assim, ele não vai bater na caixa. Vamos ver primeiro mais distante. Ok, agora eu vou colocar o robô mais próximo para a gente poder ver se dá certo a programação. O robô está mais próximo da caixa. Vamos utilizar o sensor ultrassônico e vamos ver se vai dar certo. Percebam então que a qualquer distância o sensor ultrassônico funciona, não permitindo que o nosso carro bata na caixa. Por isso, é muito mais viável utilizar o sensor ultrassônico. Depois de programar e de executar a programação, é a hora da gente resolver alguns exercícios. Quem está com fascículo pode resolver diretamente no seu fascículo. Quem não está com fascículo irá escrever as questões e responder em seguida em uma folha avulsa. Então, preste atenção. As questões são da página 5 e 6. Se tiver muito difícil para visualizar aqui no vídeo, eu também escrevi elas aqui, eu vou deixar uma imagem aqui nas mensagens para vocês. Vocês visualizem a imagem e copiem as questões e respondam. Então, olha lá, página 5. Quais motores foram utilizados para o robô realizar o movimento de virada? Fácil, falei disso durante o vídeo. Se tiver dúvida, nas questões, voltem o vídeo e assistam novamente. Quais as dificuldades que sua equipe enfrentou para resolver o desafio? Eu sei que vocês não estão trabalhando em equipe, mas durante a aula eu falei algumas dificuldades aqui para a gente desenvolver a programação.
Descreva passo a passo o caminho que o robô percorreu do ponto inicial até o ponto de chegada. Pessoal, isso é como se vocês fossem desenvolver um algoritmo. Então, vocês vão colocar passo a passo o que o robô fez. Virou para a direita, virou para a esquerda, foi reto. Enfim. Página 6. Foi mais fácil o robô percorrer o trajeto com o sensor de distância? Por quê? Aqui já utilizando a programação com sensor ultrassônico, também chamado de sensor de distância. Qual a distância programada para que o robô, ao virar, não batesse na caixa Lego? Desenhe como ficou a programação do robô nesse segundo desafio utilizando o sensor de distância. Vocês não precisarão desenhar, mas vocês podem escrever como ficou a programação. Ela não é grande, são apenas 3 blocos, ou melhor, 4 blocos que nós utilizamos. Fiz com vocês no vídeo, vocês vão escrever, tá? Não precisa desenhar. Eu espero que vocês façam os exercícios para que vocês possam aprender mais sobre programação e sobre robótica. A gente se encontra, então, na próxima aula. Até mais, pessoal!